Estou aqui com a Ana Larissa Perecini, que aceitou meu convite para a gente falar de um tema que está bombando no meu canal do YouTube. Graças a ela, porque você que trouxe esse conteúdo para o canal, que é vício e pornografia. Ana, obrigada por ter aceito o meu convite. E eu quero que você se apresente e conte para a gente, primeiro, assim, de que lugar você fala, sabe? Porque você pesquisa esse tema. E aí nós vamos falar de algumas coisas mais detalhadinhas para apetecer quem procura esse tema nas redes sociais. Bom, boa noite, Cláudia. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui novamente conversando sobre esse tema, né, que é extremamente importante, é muito relevante para a sociedade. Bom, vou me apresentar. Eu sou psicóloga, sou terapeuta sexual. Eu trabalho já na área de sexualidade há mais de 20 anos e eu comecei a pesquisar o tema da pornografia já tem mais ou menos uns 10 anos, né? Então, ele é o meu tema de doutorado. O interesse em estudar um pouco mais pelo tema foi em decorrência da, da demanda que começou, né, a aparecer no consultório, adolescentes, adultos que já apresentavam essa queixa em relação à pornografia. E isso me levou então a buscar o doutorado para poder estar compartilhando um pouco mais com a sociedade, fazendo uma pesquisa e pudesse estar estudando um pouco mais o tema. Então, esse foi o caminho com o tema da pornografia. E eu acho muito importante uma coisa, né? Que tudo aquilo que você vai trazer é baseado em pesquisa, Sim, né? Não é o achômetro, né? Então, o problema, o perigo, o sofrimento que gera o vício e a pornografia nesse mundão aqui fora. Porque tem o exato. sofrimento aqui dentro, né? De quem pratica, tem o sofrimento aqui dentro de quem vivencia com quem pratica, e tem todo o desencadeamento disso aqui fora. Exato. Se nós formos parar para pensar, quando a gente fala estudar pornografia, teria várias vertentes de estudo, né? Então, porque o impacto nas atrizes, nos atores, o impacto em quem consome, o impacto na questão social, o impacto com as violências. Então, assim, teria várias assim vertentes para contribuir para a sociedade em relação a esse estudo. Mas é lógico que a sementinha ela tem que ser plantada para que outros profissionais possam também estudar e nós mesmos darmos continuidade a esse estudo que é de tanta relevância, sim. E mais importante ainda, né, como você falou, eu participei o ano passado de alguns congressos levando a temática e é sempre com embasamento científico, sempre voltado com as pesquisas do Brasil, pesquisas realizadas em outros países, que a gente pode estar trazendo, né, essa contribuição para os profissionais e para o público leigo. E acho que desmistificar, no sentido de desmistificar por um lado e, por um outro lado, deixar de normalizar, né? Porque é um problema no sentido que gera sofrimento. Exato. Ah, como você define um vício do ponto de vista psicológico? Vício, né? A gente, quando fala do vício, é até delicado para poder trazer, né? Quando a gente fala na área da sexualidade. Mas do ponto de vista psicológico, é aquele indivíduo que ele começa a consumir algum tipo de produto, ele começa a ter um determinado comportamento, que inicialmente aquilo parece inofensivo e aquilo, por algum motivo, vai começando a se ampliar, e quando a pessoa percebe, ela está fora do controle dela. Ou seja, já se torna um ato problemático, um ato compulsivo, já traz sofrimento, já traz prejuízos em algumas áreas da vida. Então, o vício psicológico, ele é um vício muito delicado, porque a gente pode pensar que um comportamento que, por algum motivo, né, ele aparentemente não é um problema,
ele pode vir se tornar um problema na vida da pessoa. E as tuas pesquisas no estudo, você encontra assim uma pista, uma resposta do que desencadeia, o que que desencadeia em alguns e não em outros? Qual é a busca? Porque quando eu estudo trauma, os dados relatam que o vício ele encobre uma falta. É isso que você encontra nas suas pesquisas também? Na área do vício comportamental, mais específico da compulsão sexual, quando a gente volta assim para a questão da pornografia, ainda não tem um estudo que bate o martelo e define qual é a causa, né, da onde vem, qual que é a raiz desse problema. Porém, o que que a gente percebe nos atendimentos clínicos quando a gente volta para essa esfera da psicologia? Com certeza, sim. A gente percebe que existe eventos traumáticos no passado desse indivíduo e que isso ele vem, a gente chama na terapia do esquema como um comportamento para aliviar aquele trauma, aquele evento traumático que essa pessoa passou na infância, na adolescência. Que é a É muito compulsão. mais, é a compulsão. Uhum. E é muito, nas pesquisas, é muito mais frequente a gente estudar, encontrar estudos que trazem mais a neurobiologia e fala sobre já as alterações químicas cerebrais, falando que alguns indivíduos, por algum motivo, já têm uma predisposição a, assim, a desenvolver compulsão e outros não. Mas também, assim, são estudos que não batem o martelo, né, ali falando é isso e acabou. Mas você percebe isso no consultório, na prática clínica. Sim, na prática clínica a gente percebe que no caso do transtorno do comportamento sexual compulsivo, com o uso da pornografia, o uso problemático da pornografia, a gente percebe sim, né, que existe, né, essa questão já de uma mudança real por fatores neurobiológicos e observáveis no indivíduo, e a gente percebe também nessa anamnese que é importante fazer que existe esses eventos traumáticos no passado dessa pessoa. Porque se teve um trauma, um evento traumático, eu faço um comportamento, eu tenho um comportamento para aliviar algo dentro de mim. Exato. E aí, se a neurobiologia diz que para algumas pessoas existe uma predisposição, para outras não, e não se sabe exatamente qual predisposição, porque a predisposição ela pode ser genética, ela pode ter transgeracional, ela pode ser social, a repetição de padrão, e isso acaba se estendendo. Sim, talvez no futuro junte-se tudo, né? Supondo, né? Mas é Uhum. bem interessante que a gente observa que nessas pessoas que têm esse sofrimento, grande parte começa a ter já um uso, da pornografia online em torno dos seus 12 anos de idade. Não é um uso tardio. Uhum. Quais são os principais impactos da pornografia na vida, Ana? Olha, quando a gente pensa dos impactos, eles podem iniciar com impactos na própria, vamos pensar num adolescente que já tem um uso problemático da pornografia. Esse adolescente pode sofrer de uma ansiedade social e utilizar a pornografia como essa válvula de escape. Esse adolescente ele vai aprender, né, vai ter educação sexual distorcida, porque quando ele entra nas plataformas, ele vai estar vendo atividades sexuais que dificilmente ele vai estar tendo uma parceira que topa essas práticas sexuais. Esse adolescente pode ter essa modelação do imaginário através de crimes sexuais, então ele pode normalizar determinados comportamentos sexuais que são
comportamentos delicados, porque vai estar cometendo um crime. Nós vamos pensar que essas adolescentes, elas podem, as meninas, estarem se colocando em situações de risco, porque elas ficam mais vulneráveis a atividades sexuais que podem ser abusivas, serem Porque se elas estupradas. assistem a pornografia, elas normalizam aquela prática e elas não vão perceber, sentir uma estranheza na conduta de um abusador. Exato. Uhum. E eu Até imagino, porque, né, que até por assistir a pornografia, tanto o rapaz, tanto o garoto quanto a garota, eles assistem, eles normalizam a roupa, o gesto, a forma de falar, a expressão corporal, e nós copiamos aquilo que a gente tem acesso. E a exato. hora que eu vou para o mundo, além da tela, da pornografia, eu vou para o mundo e eu vou me expressando daquela forma, eu acabo atraindo perfis que vão ser abusivos. E É a gente isso? vai. Porque se a gente for parar para analisar, Cláudio, se você entrar hoje em alguma plataforma de pornografia online, na prateleira vai ter mais de 90 tipos diferentes de práticas sexuais. E grande parte delas são transtornos parafílicos e crimes sexuais. Então, aquela garota que assiste ali com frequência, ali eles colocam como que são maiores de idade, mas que têm corpos de jovens, né? Adolescentes, mas ela assiste aquela adolescente que tem atividade sexual com o padrasto, com o pai, com o irmão. Então, essa prática, para ela, vai se normalizando. Então, ela vai ficando mais vulnerável a esse tipo de comportamento sexual. E ainda, Não fareja o perigo, não fareja o esquisito, não fareja, tem não. algo errado. Exato. E assim, outras e outras práticas, mas nós estamos falando daquela plataforma que é aberta, nós não estamos falando da Dark Web, da Deep Web, e hoje é estranho a gente pensar, mas tem crescido cada vez mais e está sendo mais divulgados os crimes sexuais. Então a gente tem que pensar, opa, né, como que as pessoas elas estão tendo esse aumento dessa atividade sexual? E aí a gente volta para os adultos, porque os adultos eles começam a ter outros problemas já pela questão da pornografia. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas é um problema? Aí começa aquele casal. É consentido? O parceiro consente a parceira assistir? A parceira consente o parceiro assistir? Porque senão você está assistindo em segredo. E onde tem um segredo, há um problema. Então, ali, quando tem a revelação desse segredo, surge um problema naquele relacionamento. Vem um divórcio, é uma família que é destruída, né? Porque muitas vezes tem filho. E aí tem outros impactos ainda, porque aquele indivíduo, ele, vamos falar do homem, ele acaba consumindo com uma frequência que geralmente, na maioria das vezes, é associada com a masturbação. E aquilo ele começa também a ocasionar, né, em decorrência desse uso assim, as disfunções sexuais. Então começam a se ter os problemas de disfunções sexuais. Eu começo também a utilizar o meu tempo de uma maneira que eu perco horário, utilizo a pornografia no horário do serviço, tenho prejuízos ocupacionais, tenho prejuízos é, de estudo. Então a gente vê que a pessoa ela começa a se tornar refém de todo um conteúdo ali que fica disponível gratuitamente 24 horas por dia. E É, ainda alguns gastam, investem muito dinheiro. porque se você fica aqui no Instagram, aqui no WhatsApp e se desorganiza em horário, né, que é atrativo, a hora que você vai para a pornografia, que é um desejo, que é uma excitação, que vai te entregar apenas o conteúdo que te excita, né, você vai se perder no tempo e no espaço mesmo. E aí a tua produtividade cai. Não só a produtividade de trabalho, mas a produtividade relacional, né?
O Totalmente. tempo de qualidade. Totalmente. Até porque entra aquele problema. A hora, no momento que eu me frustro com a parceira, eu me frustro com o parceiro, eu corro para pornografia, porque ela me dá prazer. E ali os problemas aumentam. Então, agora vem outra questão. Quais são os sinais de que o consumo da pornografia se tornou problemático? Como afeta os relacionamentos? Esse é o primeiro ponto, né? Porque eu começo a ter uma negativa da parceira, eu começo a ter uma negativa do parceiro, eu clico a telinha e vou praticar a masturbação associada à pornografia para ter um prazer. Mas também já chega hoje no consultório o quê? Aquelas atividades sexuais diferentes, aonde que um busca para ter aquele prazer, porque o imaginário já foi construído dessa forma pela pornografia. Eu Conta preciso pra disso para me gente o que é excitar. parafilia. A parafilia, ela entra dentro das atividades sexuais, que elas são atividades, vamos falar assim para o público leigo, diferentes, né? Porém, elas são consentidas. Então, isso é uma parafilia. A pessoa, ela busca objetos, busca, vamos falar assim, ah, rituais, ela busca O práticas sadomasoquismo. sexuais Sadomasoquismo é que uma parafilia. ela é uma parafilia que pode ser um transtorno parafílico, que existe essa diferença. Então, Tá. a parafilia, ela é consentida Uhum. por ambas as partes. O O uso de, transtorno o uso de objetos que compra em sex shop é considerado parafilia? pode se tornar uma parafilia, porque a pessoa ela busca os objetos para ter uma excitação sexual e é consentido, mas pode ser um up, um acessório a mais na atividade sexual e ok. Então, a gente pode pensar que a parafilia, ela traz uma questão que o prazer só acontece daquela forma. Se não Isso, tiver o que difere, se for uma relação sexual entre duas pessoas, de toque, de beijo, de afeto, de tesão, que não acrescenta um terceiro elemento, não dá prazer. Se esta for a condição, isso, podemos pensar que existe uma parafilia e talvez um isso. transtorno parafílico. É que daí, agora me veio o termo, né? São as práticas não convencionais que a gente utiliza, né? Agora, o transtorno parafílico, ele se torna aonde a outra parte ela não consentiu ou o consentimento foi através de uma manipulação emocional, através de força, através de alguma forma abusiva. E Então, isso e é um aí cuidado que tem que ter. você está falando de questões, né, da dinâmica do relacionamento, Sim, né, de consentimento, de não consentimento, de manipulação. exatamente. E aí entra um detalhe que acaba sendo muito delicado, porque muitas dessas práticas que a gente vê na pornografia, ela vai se tornando tão familiar, vai sendo tão normalizada para a excitação sexual do indivíduo, que ele escalonou, ele precisa daquilo então para ter excitação, para chegar num orgasmo, e o tradicional já não excita mais. Só que dentro dessas práticas não convencionais, a partir do momento que a segunda pessoa ali, a outra pessoa, ela fala, opa, esse tipo de prática sexual eu não vou consentir, eu não quero, isso não é legal para mim. Se tiver a insistência, ela se torna um crime, e é os que são os transtornos parafílicos. Lembrando que criança jamais consente, né? Então, isso a gente tem que deixar claro. Então, se torna delicado, porque Ou hoje já chega no seja, consultório, criança sempre é crime. sempre é crime. Criança, adolescente, sempre é crime. Agora, é muito comum nos adultos chegarem no consultório aquele casal que fala:
olha, eu quero uma prática não convencional e eu quero assistir a minha esposa tendo relação sexual com um outro homem. E ela fala, não, mas isso eu não topo. E aí vem esse problema para o consultório, né? Como se, né, também o terapeuta fosse trabalhar o consentimento da outra parte que não vê aquilo como excitação para ela, né? Então a gente começa a ver essa problemática também. Então, assim, os casais começam a se desalinhar na questão afetiva, na questão emocional, na questão sexual, pelos padrões que vão sendo consumidos de pornografia. Ana, você já teve a oportunidade de atender um casal, um paciente, ou ler um estudo em que o casal se afina nas pornografias, que o casal se afina nas parafilias, e que está tudo ok? Olha, E de repente, né? De repente vem os filhos, e aí isso modifica com a entrada dos filhos na relação. olha, é difícil, né, Cláudio? Porque quando chega para nós é porque tem algum problema, né? Então, É, assim, verdade, verdade. eu falo isso. Então, Chega assim, porque tem diferença, né? exato, do que eu já atendi em consultório, é, não foi possível trazer uma harmonia nessa questão da sexualidade. Então, como a gente fala, algum lado vai ter que ceder. Só que tem que ser consentido esse ceder. Uhum. Porque eu trouxe essa pergunta pensando até na questão do vício, por exemplo, de uso de droga, uso de bebida, né? Em que, de repente, o casal se afina, sair, dormir de madrugada, o casal se afina, em algum momento deixa de fazer sentido para um deles, né? Porque as pessoas mudam, e aí eles vão para o consultório. É, Por porque isso o a que minha que acaba pergunta, pensei. acontecendo? Eu já atendi um caso aonde que tiveram a prática consentida, então de troca de casais, mas isso é uma coisa que você sabe delicada, né? E aí Coisa uma é o que parte eu se digo, apaixonou pela outra. uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu sinto. Exato, Nem sempre eu digo o que eu sinto, especialmente, e muitas vezes eu não digo nem o que eu sinto para mim. exatamente. E aí como que lidar com esse vínculo que foi construído com a terceira pessoa? Né? É desafiador. Deixa perguntinha aqui, galera. Deixa perguntinha aqui que a gente responde depois. Existe uma relação entre o consumo de pornografia e a ocorrência de disfunção sexual? Sim, existe. Principalmente porque a gente vai tendo qual que é a relação? A partir do momento que você tem um uso problemático, como o próprio nome fala, a gente pode dividir o uso problemático e a compulsão sexual com essa predominância ao uso de pornografia. Ambas podem se tornar problemáticas a questão ali e ter a disfunção sexual, porque uma das coisas que as pessoas desconhecem é que a maior parte em pesquisas que a gente vê, né, das pessoas que apresenta, que fala assim, nossa, a pessoa tem compulsão sexual, que alegria, né? Transa pra caramba. A maior parte tem disfunção sexual, tá? Então, isso as pesquisas científicas já mostram que a maior parte dessas pessoas tem alguma disfunção sexual. E é por isso que chegam no consultório, pela disfunção sexual e aí os problemas também que já ocasionaram pela compulsão. E o que, E que nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? A disfunção sexual e o uso da pornografia? Ou a pornografia que desencadeou a disfunção sexual? aí a gente fica com exatamente essa dúvida, porque é difícil a gente ter essa resposta com certeza, mas o que a gente sabe é que, se a gente pensar no uso problemático de pornografia, como já fala, como já é problemático esse escalonar, né? Então, aumentar cada vez mais.
a pessoa ela tem uma frequência de masturbação diária, muitas vezes, várias vezes no mesmo dia. Esse consumo que eu assisto já deixa de me excitar, eu busco um outro tipo de conteúdo que já vai gravando naquela minha televisãozinha interna. Então, eu acabo que começando a ter algum problema no sexo real com outra pessoa, porque já não consigo ter aquele desejo sexual com aquelas práticas que estão sendo ali oferecidas naquele momento. Alguns também começam na masturbação já a apresentar também a disfunção sexual. Porque para que eu tenha o homem uma ereção, para que eu tenha um desejo, para que eu esteja lubrificada para ser penetrada, tem que ter o desejo. Se aquilo que é o objeto de desejo, que é o outro, não me excita porque eu preciso da prática da pornografia, a disfunção sexual vai estar ali, né? Eu não vou executar o meu papel como esperado, porque isso que é a disfunção, né? Não conseguir, seja mulher ou homem, né? Porque eu acho que é fantasia, né? Assim, como o homem precisa da ereção, tem-se a fantasia de que a disfunção ela é única e exclusiva masculina, e não é. Não. Fala um Não pouquinho. é somente do homem, as mulheres também apresentam a disfunção. No caso da mulher, com o uso problemático de pornografia, porque mulheres também possuem, né? É que sim, a mulher ela demora mais tempo nesse caso para chegar ao consultório para buscar ajuda. O Porque a homem ele disfunção chega é mais mais rápido. disfarçada. Sim, a mulher, né? Ela Tipo, acaba. o pau não tem que ficar duro, o pênis não fica duro, né? Então fica Exato. disfarçado. E aí você busca aqueles recursos, né? Vamos pegar um lubrificante para dar, né, aquele jeitinho. Vamos fingir um orgasmo, eu vou ficando insatisfeita com a atividade sexual. E o problema das disfunções, tanto masculina quanto feminina, é que daí eu busco também que eu quero testar com outra pessoa para ver se tá tudo ok, se é com aquela pessoa, se é comigo, com quem que é. E aí os problemas vão aumentando. Ana, você está me falando, então, que você, como sexóloga, se chega o tema de disfunção sexual no consultório, quando você pesquisa, tem uma parte ou uma parte grande que encobre uma pornografia e um vício? Sim, com certeza. Tá. Muitas pessoas têm vergonha de relatar para o profissional se ele não sente segurança, se ele não constrói uma relação terapêutica sólida, ele não vai revelar esse problema sexual com a pornografia. Ele vai tentar tratar com aquele profissional sem falar sobre o uso problemático da pornografia. E aí Então, vem a isso é coragem do. importante. Então, mas aí eu acho que vem a coisa da coragem do profissional de perguntar e da necessidade do profissional especialista saber que está ligado, para que Sim. tenha uma curiosidade desse terapeuta de fazer a pergunta para que esse paciente possa trazer o conteúdo que é tão vergonhoso para ele. Sim. Aquela pessoa que já está em sofrimento, porque é um sofrimento que já carrega quando chega até nós, precisa se sentir acolhido. Ele precisa sentir confiança. Ele precisa sentir que o profissional está ali genuinamente com ele, que quer ajudar ele e que tem o conhecimento para isso. Sem Porque ele julgar. vai sem julgar. Porque eles olham e as expressões e as microexpressões faciais de cada coisa que é falada ali. Na verdade, o hemisfério direito dele capta o teu hemisfério direito. Né? Então, por mais que você está dizendo está tudo bem, escuto isso todo dia, né? Ele capta que é aquela coisa assim, será que esse terapeuta vai dar conta de tudo que eu vou falar? Exatamente.
E é muito interessante, eu tenho pacientes que eles falam para mim, nossa, mas eu converso com você sobre diversos temas de sexualidade. Eu, às vezes, fico constrangido de trazer o tema e nada te impacta, né? Você continua a mesma, né? Então, isso é a gente poder realmente, né? Tá, como você falou, livre de julgamento, ter conhecimento teórico, ter conhecimento científico, tá ali realmente para ajudar. E mais do que isso, né? Porque é muito comum as pessoas serem, na esfera da sexualidade, quando elas buscam ajuda, serem muito maltratadas. Até porque, assim, já fui em vários programas de televisão e a primeira coisa começam com piadinha. E aquilo ali é aonde que eu já encerro logo no começo, porque eu falo, vocês estão desrespeitando quem tem o sofrimento, fazendo essas piadinhas. Então eu não admito. Para E eu tem uma continuar ali, tem que questão, mudar a né? postura. É. E tem uma questão que é o paciente, quando ele traz, talvez para ele, que nunca falou disso, talvez para ele, é só ele que sente aquilo. E quando nós, você, que estuda tema, que atende casos com essa queixa, com essa demanda, né? Você está ouvindo aquilo, por mais sofrido que seja, você também tenha a certeza de que aquilo outras pessoas vivem, né? E isso não vai fazer você minimizar a dor do seu paciente, mas talvez de tranquilizá-lo de que tem muita gente sofrendo com isso, Exatamente. né? Porque eu sinto isso quando eu trabalho com as situações traumáticas, né? Às vezes o paciente acha que é um drama só dele, porque são coisas tão difíceis de abrir, né? Que ele nunca contou para ninguém. Sim. E que Quais? responsabilidade. É, Por isso estudamos, por isso fazemos supervisão, por isso fazemos terapia, entendeu? Para a gente poder estar, assim, afinado nessa responsabilidade com eles. Quais são os mitos e quais são os mitos e realidades em torno da masturbação e seus efeitos? Bom, quando a gente fala da masturbação, primeira coisa, quando a gente pensa na infância, a gente, vamos falar assim, antes da puberdade, não é masturbação. A criança ela está explorando o corpo, assim como ela toca na orelha, ela explora o pênis, ela explora a vulva. Então a gente não considera como um ato sexualizado. Já na adolescência, é uma forma e do adolescente conhecer o próprio corpo, conhecer as regiões que são erógenas, que dá prazer. É uma forma de toque que pode ser saudável e pode não ser saudável, dependendo como é a prática. Por que pode não ser saudável? Porque se esse adolescente ele começa a ter uma prática compulsiva em relação à masturbação, ou seja, uma frequência que começa a trazer problemas com as outras atividades, prejuízos com as outras atividades e até mesmo em alguns casos machucar o próprio corpo, a gente já começa a ver que esse adolescente precisa de ajuda. Na fase adulta, vai, né, buscar um pouco mais, né, a gente vai se aproximar mais dessa questão do adolescente, mas a gente começa a ver que o adulto, na maioria das vezes, ele acaba indo para esse caminho mais fácil da pornografia, online para poder ajudar nessa excitação, a gente vê que as práticas com os imaginários, o que são o imaginário? As memórias sexuais positivas são pouco utilizadas. O que são as memórias sexuais positivas? Porque, assim, nós temos uma prática onde, quando você está com a pornografia online, você se tornou um voyeur digital. Então, você está Uhum. assistindo pessoas a terem atividades sexuais e está se masturbando. Quando você começa a buscar as suas memórias sexuais positivas, ou seja, as suas vivências sexuais do passado que foram prazerosas, ou você fantasia em uma prática sexual e você está nessa prática junto com a pessoa, você também faz parte dessa atividade sexual. Então você fecha os olhos, começa a imaginar, então você começa a fazer aquela conexão, né, da mente
com o teu próprio corpo. E aí você tem uma prática masturbatória onde que você consegue estar alinhando mais essa mente com esse corpo e não desconectando do corpo, a mente do corpo, como é no consumo da pornografia e masturbação. Dá diferença? Muita. Porque muitas das disfunções sexuais é porque a pessoa ela foi se desconectando tanto, se tornando um voyeur digital, que ela não consegue mais se conectar com ela mesma, com a sua própria sexualidade. Ela vai para uma atividade sexual aonde que a mente ela foi embora, só está o corpo ali. E Uhum, aí uhum. não tem como se ter um Mas prazer real. quando a gente fala da masturbação, o que é mito? O Mito na que fala que é, mas na verdade não é, que sobre a a masturbação? masturbação em si, que ela em si traz uma disfunção sexual. Isso é um Não mito. quer dizer, é um mito. Uhum. Depende como é a prática e depende como ela é associada, né? Sempre pensando Até naquela curva do exagero, que o exagero isso, traz a compulsão, que a compulsão pode trazer a disfunção. exato. Vício. Porque pode ser uma forma que aquela pessoa tem para conhecer o próprio corpo, para ela também ter aquele momento de prazer, mas a depender, como você falou, a frequência, a intensidade e tudo mais dessa prática no dia a dia. Até porque, se a gente falar da masturbação, a gente vai lembrar que o próprio casal pode utilizar dessa prática como sexo, para ter Uhum. esse prazer, para ter esse orgasmo. E ok. Se a gente for falar assim, né, para os CPF, os leigos, né, eu falo que são os CPF. Ah, tudo que é exagero, pensando em vício, pornografia, masturbação, tudo que é exagero, tudo que demanda e te tira da realidade, tudo que o teu prazer vem somente mediante tal condição, é um sinal de alerta. Com certeza. Com certeza. Eu gosto muito de dar um exemplo. Comer é uma necessidade do nosso organismo para nos mantermos vivos, produtivos, etc. Mas pode ser até um alimento saudável. Se eu comer em excesso, eu vou estar tendo um problema. É, Então eu preciso ter essa atenção. a história de contar a verdade para mim, né? Porque a gente sempre sabe. Eu, eu parto desse lugar, assim, a gente sempre sabe. A gente sempre sabe que tá a mais. É Sim, que é amedrontador, é prazeroso, para que que eu vou cuidar disso? Ah, não tá me prejudicando. Ah, minha parceira tá topando. Até chegar aqui, que é quando essa pessoa chega buscando ajuda. com certeza. E nós não Com estamos nem certeza. falando dos crimes, hein? Nós estamos Sim, falando do cotidiano, nós estamos falando de pessoas funcionais aqui fora que não são criminosas e que sofrem. sim. E junto aquelas pessoas também que, devido, né? A gente, na verdade, não sabe de novo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas que tem outros transtornos psiquiátricos aí associados, uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma ansiedade social. E isso a gente vai ver muito comum com essa questão da pornografia. Que fatores podem contribuir para a disfunção sexual e como podem ser tratados? Você falou um pouquinho disso, mas vamos dar uma retomada. Quando a gente pensa, né, na questão do uso problemático da pornografia ou do transtorno do comportamento sexual compulsivo, a gente vai vendo que a pessoa ela vai aumentando esse consumo, vai aumentando esse consumo. Então a gente já tem o fator do excesso.
Então, um excesso de pornografia com masturbação. Nós vamos ter essa busca por conteúdos cada vez mais diferentes. Então, geralmente práticas que não são possíveis da parceira consentir, de encontrar um parceiro consentir. Então, isso acaba fazendo com que, vamos pensar, o que que é comum a gente observar? Numa ejaculação rápida, também conhecida como ejaculação precoce, esse homem que apresenta essa disfunção sexual, muitas vezes ele já está com tanto conteúdo na televisãozinha interna dele, com tantas posições diferentes, tantas práticas diferentes, que quando ele vai para uma atividade sexual real, aquilo se ativa com tanta intensidade que às vezes ele já ejacula até antes de penetrar. Ou só de começar a imaginar outra posição que a parceira pode, né, tá movimentando ali, ejacula. Então a gente vê que isso é muito comum. Uma outra questão também é também dessa desconexão da mente com o corpo. Então a pessoa ela já está tão desconectada por causa de tanto conteúdo que está ali na mente dela, no caso no homem ainda estou trazendo, que ele não consegue tá ali naquele momento presente, tá se excitando com a parceira que está ali, tendo um desejo real com a parceira que está ali, que não consegue ter ereção, ou começa a ter ereção e a mente foge dali, vai para outro lugar e perde a ereção. E aí vem o problema também. E tem aqueles outros casos que entra também dentro dos transtornos ejaculatórios, que é a ejaculação retardada, que ela também vai entrar, né, sobre esse aspecto também dessa desconexão, que talvez seja um pouco até mais grave do que da ereção, uma desconexão tão maior, e que ele vai ter a ereção, vai tentar, até que chega na fadiga e para sem ter o orgasmo. Quando Então, você no fala homem é da, muito comum. quando você fala da desconexão, né? Meu corpo tá, mas minha mente não. Nós estamos falando de dissociação? Olha, eu não sei se todos eles chegam num quadro de dissociação, porque como a gente tem essa questão de se tornar muito esse voyeur digital, a pessoa costuma a não estar presente ali naquele momento, né? E simplesmente não consegue se conectar com a parceira que está ali. Fica Sim. tentando buscar um pouquinho mais nesse imaginar. Mas eu fico na dúvida se chegaria a ser um quadro de dissociação. É, talvez não um quadro clássico da dissociação, de transtorno dissociativo, mas características de dissociação, né? Porque como aqui não é prazeroso, eu não quero estar aqui, né? Não é, eu vou para outro lugar, que é Traço, uma situação de abuso, por exemplo, né? É sim. tão insustentável ficar aqui que eu vou para outro lugar, né? Então Eu concordo. a mente ela é roubada, porque tem uma fala do quando se fala de dissociação que é assim, é um lugar que ninguém me acha. É um lugar que eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai mandar em mim, né? Então, se você pensar que eu tenho que ter uma prática de uma ejaculação com a minha parceira, e na verdade minha mente tem que ir para outro lugar, né? Essa parceira não está nem sabendo. Essa parceira, o primeiro pensamento que geralmente passa pelo código da mulher, pelas prescrições socioculturais, é que tem alguma coisa errada com ela, Certeza. né? E quando você falou das disfunções masculinas, né? E as femininas? Assim, como tratar, né? Assim, os fatores que podem contribuir para a disfunção feminina e como tratar. Você falou da masculina e a feminina. Olha, a feminina, a gente vai acabar também tendo mais o fator do desejo sexual hipoativo, então aquela libido, né, baixa, e também é mais comum a questão da anorgasmia. É o que eu falo para você, a gente tem muita pesquisa na questão masculina. Até na questão feminina, eu e um grupo de alunos fizemos uma pesquisa o ano passado
sobre esses impactos e foi escasso o número de artigos mundiais que nós achamos. Sim. Tá aí um bom filão para pesquisar. É ótimo esse. Foi ótima a pesquisa que elas começaram e merece mais pesquisa. Até porque a gente precisa quebrar isso, né, assim, publicamente trazer isso para as mulheres, né, que elas não podem ter vergonha, elas têm que estar buscando mais ajuda. Elas precisam, elas merecem ter prazer, merecem ter uma sexualidade saudável, merecem ter uma relação onde não tenha dor, até porque se eu não tenho desejo, eu vou ter ali uma dificuldade de excitação, não vou ter lubrificação, eu vou ter dor na relação, e aí vai virando uma bola de neve. Então, as mulheres, elas precisam entender que elas precisam também buscar ajuda quando elas percebem que está saindo fora do controle. Eu já atendi mulheres, mas existe mais essa dificuldade delas chegarem ao tratamento. Sim. Não é que não tenha demanda, né? Tem Não é que não demanda. acontece, mas de chegar ao tratamento. Elas buscam, é bem interessante. Eu tenho uma amiga psiquiatra e elas buscam com mais facilidade o remédio, a psiquiatria, do que a terapia sexual. O remedinho toma e tem a esperança de que vai resolver, né? A terapia Sim, você tem que abrir, falar, refletir, tocar na dor. exatamente. Alguma coisa faltou que é importante você trazer? Eu acho que é importante a gente, sim. A primeiro ponto é o que nós estamos falando hoje da questão da pornografia, como você trouxe no começo, são pesquisas e é observação clínica dos atendimentos que são realizados. Como eu sempre falo nas aulas, nas palestras, essa observação clínica a gente tem porque as pessoas que chegam até o consultório é porque tem um impacto negativo em relação ao consumo de pornografia. Então, é difícil também a gente falar, porque hoje a gente debate muito entre os especialistas de transtorno do comportamento sexual compulsivo. É difícil a gente falar assim, o que que é uma hipersexualidade, quando já chega num transtorno do compulsivo, quando isso é um uso problemático de pornografia, porque vai ficando um pouco confuso, né? É lógico que tem as suas peculiaridades, mas quando a gente está com aquela demanda que tem o uso da pornografia, independente se tem um transtorno do comportamento sexual compulsivo ou um uso problemático de pornografia, as pessoas já têm desfechos negativos, já têm impactos negativos na vida dela. Então, a gente vai ver que esse ponto já começa a ser trabalhado. E a gente tem muita coisa que vende-se na internet, que é bem interessante, com tratamentos exclusivamente comportamentais. Então, muitas pessoas que começam o tratamento comigo já têm na folhinha marcado: olha, eu já estou tantos dias sem consumir a pornografia. E o primeiro passo que eu falo é, ok, e você vai recair. Você vai assistir durante esse processo e eu quero que você seja sincero comigo. Eu não estou aqui para te criticar e te julgar e falar, você foi lá e assistiu, agora eu vou te condenar. Não, eu já sei que você vai assistir, porque existe um tratamento muito mais complexo, não é uma terapia de curto prazo. Ela é uma terapia de longo prazo, porque tem eventos traumáticos na vida do indivíduo. Então, não é uma terapia de 3 meses, 8 meses, ela é uma terapia de 2, 3 anos ou mais, dependendo da gravidade do uso problemático. Porque é um sistema, né? É um sistema, Sistema. exatamente. E a maioria das pessoas pergunta: poxa, mas será que eu vou conseguir me livrar dessa dependência? Eu vou conseguir virar a chavinha? Pode conseguir sim, mas vai depender do quanto que a pessoa ela consegue ser verdadeira com ela mesma, porque a terapia é ela ser verdadeira com ela mesma e ela se entregar nesse processo. Porque eu sempre gosto de trazer, Cláudia, assim, não adianta a pessoa ir lá e trabalhar só o sintoma nesse caso e não trabalhar a causa do problema, porque ela vai quebrar o galho da árvore e vão ter mais muitos outros gastos. Ela vai sair a compulsão de um lado e vai enfiar a compulsão em outra coisa. Isso que você está falando é importante, né?
Na verdade, é a compulsão, é a rede da compulsão, né? Então, você elimina uma, vai para outra, que é Exato. a, a cirurgia bariátrica, né? Você resolve um problema, você tira o peso, só que aparecem outras compulsões. E aí a gente volta lá no começo, né? Exatamente. A falta.